Já aqui explicámos anteriormente como podemos tirar partido do hardware do nosso NAS da Knapp para executar máquinas virtuais. No tutorial de hoje vamos ligar o complicómetro e usar o gestor de máquinas virtuais da Knapp, designado Virtualization Station 3, para importar e executar um computador já existente. Este computador pode ser um servidor, por exemplo, mas também qualquer máquina Windows que neste momento tenha no seu escritório ou empresa e pretenda virtualizar no seu NAS. A vantagem, face à criação de uma máquina virtual de raiz no NAS, é que irá ter exatamente o mesmo hardware, virtualizado, claro, no NAS que tinha fisicamente. Ou seja, o mesmo disco, as mesmas aplicações, ficheiros, etc. A única desvantagem é que o processo inicial, dependendo do tamanho do disco do PC que irá virtualizar, pode ser um pouco moroso. Contudo, a partir do momento em que importar a máquina virtual para o Virtualization Station 3, tudo irá funcionar de forma simples e rápida. O processo consiste em 3 passos principais. Primeiro, iremos criar um disco virtual a partir do disco físico do computador que pretendemos virtualizar. Depois, iremos converter esse disco virtual numa máquina virtual e, finalmente, utilizaremos o Virtualization Station 3 para importar a máquina virtual criada. Para todos estes passos, utilizaremos software gratuito e muito simples de usar. Os links para download destes programas estão na descrição do vídeo. O primeiro utilitário de que necessitamos é uma pequena ferramenta da Microsoft chamada Disk2VHD. Trata-se de um utilitário muito pequeno, tem menos de 1 GB, e que não requer qualquer instalação, basta descompactar o arquivo zip e executar o fecheiro disk2vhd.exe. A interface é também muito simples e irá de imediato listar quais os discos que se encontram na sua máquina. No nosso caso, surgem 2, sendo que o segundo é um disco USB vazio para o qual o utilitário irá gravar o disco virtual. Note-se que o tamanho do disco virtual a criar não é igual ao tamanho do disco físico original, mas sim ao tamanho que corresponde ao espaço do disco original que está ocupado. Neste exemplo, o disco original é uma unidade de 1 TB, mas o disco virtual que irá ser criado terá cerca de 300 GB. As únicas opções disponíveis são a definição do caminho do fecheiro de destino, que, como explicámos, é um segundo disco ligado à máquina que queremos virtualizar, bem como opções do formato de saída, VHD ou VHDX, devemos escolher VHD, bem como a opção, que devemos escolher, de usar Volume Shadow Copy. Esta última opção permite que todos os ficheiros, mesmo os que estejam a ser usados no momento da criação do disco virtual, possam ser copiados sem problemas. Uma vez concluído este processo, o qual poderá demorar várias horas dependendo do espaço ocupado, do desempenho do seu computador e da velocidade dos discos, teremos então um fecheiro com a extensão VHD, ou seja, um disco virtual. Mas ainda não podemos usar este fecheiro diretamente no nosso NAS, uma vez que se trata de um disco virtual e não de uma máquina virtual. Para isso, vamos ter que o converter primeiro, e é para isso que necessitamos de uma outra ferramenta, também gratuita, o software VirtualBox. Uma vez instalado o VirtualBox, o que devemos fazer é selecionar as opções para criar uma nova máquina virtual. E para isso, vamos usar o disco virtual que acabamos de gerar. Clique em New, pode dar um nome qualquer à máquina virtual a criar. Não se esqueça de selecionar a versão do Windows de acordo com aquela que estava a ser usada no computador original e que estamos a virtualizar. Neste caso, uma máquina com Windows 10 de 64 bits. Não se preocupe com a quantidade de RAM a alocar, uma vez que poderemos mais tarde decidir sobre estes parâmetros quando usarmos as capacidades de virtualização do NAS. O último passo sugere, como pré-definição, criarmos um disco virtual. Contudo, uma vez que vamos usar o disco virtual que já geramos, devemos selecionar a última opção, que é de usar um fecheiro de disco virtual já existente. No diálogo seguinte, clicamos em Add e depois selecionamos o caminho de dados onde guardamos o nosso fecheiro VHD. Clicamos em Choose, depois em Create e já está. Em circunstâncias normais, usaríamos o VirtualBox para executar a máquina virtual com o VHD que acabamos de instalar. Contudo, não é isso que pretendemos. Vamos então continuar a usar o VirtualBox, mas para converter o disco virtual num fecheiro de máquina virtual que iremos depois importar para o Virtualization Station 3. Para isso, selecionamos o menu Machine, depois Export to OCI, devemos aceitar todas as opções pré-definidas no programa, clicar em Next e depois em Export. O resultado é um fecheiro com a extensão OVA e que terá sensivelmente o mesmo tamanho do VHD original. Uma vez gerado este fecheiro, um processo que uma vez mais poderá demorar algumas horas, devemos então copiá-lo para dentro do nosso NAS, de onde irá, finalmente, ser importado pelo Virtualization Station 3.
Uma vez no NAS, devemos instalar e executar o Virtualization Station 3. O primeiro passo consiste em importar a máquina virtual que criamos, e para isso basta clicar em Importar e depois escolher o caminho de dados onde se encontra o fecheiro que criamos. Depois de selecionado o fecheiro, clicamos em Avançar e ser-nos dada a possibilidade de definirmos alguns parâmetros da máquina virtual, como a quantidade de RAM e o número de núcleos de CPU que pretendemos alocar. No entanto, podemos aceitar para já os valores pré-definidos que nos são propostos, uma vez que iremos ter, mais à frente, a oportunidade de alterar estas e outras definições. O único ponto importante neste passo é a definição da pasta onde queremos que seja colocada a máquina virtual, escolhendo o caminho de dados respectivo. Terminamos este passo clicando em Importar. Agora é aguardar que o processo conclua. Uma vez concluído o processo, iremos ver a nossa máquina virtual, completa com um ecrã de pré-visualização, na interface principal do Virtualization Station. Antes de executarmos a máquina virtual, devemos alterar alguns parâmetros de acordo com o hardware inicial do computador que pretendemos virtualizar. O número de núcleos e a RAM a alocar à máquina virtual irá depender sobretudo do hardware do NAS que estamos a usar. Neste caso, decidimos alocar 2 núcleos e 4 GB de RAM. No entanto, a opção mais importante, e sem a qual não iríamos conseguir executar esta máquina virtual em particular, é a alteração da emulação do BIOS. A pré-definição é usar um BIOS Legacy. Acontece, porém, que o computador que virtualizamos utiliza a interface UEFI, mais moderna, e ambas as tecnologias são incompatíveis entre si. Uma vez alterada esta opção, podemos então executar a nossa máquina virtual e confirmar que está tudo bem. Note-se que quando a máquina virtual for executada pela primeira vez, é natural que o Windows demore um pouco mais de tempo a correr, mas esse tempo de execução será reduzido posteriormente. Ao entrarmos na nossa máquina virtual, iremos descobrir que tudo está como no PC original, incluindo diferentes contas de utilizador que possamos ter. Podemos também ajustar alguns parâmetros da máquina virtual, mesmo com ela a ser executada. No entanto, outro tipo de parâmetros de hardware, como a alteração do BIOS que vimos há pouco, só podem ser feitas a partir da interface principal do Virtualization Station e com a máquina virtual desligada. Se acedermos às propriedades do Windows, podemos ver qual o hardware que foi virtualizado. Neste caso, trata-se de um processador AMD, porque é também esse o hardware físico que o nosso NAS tem. No entanto, em NAS baseados em Intel, será virtualizado um processador Intel. E já está. Uma vez virtualizada a nossa máquina no NAS, o ideal é acedermos-lhe utilizando o protocolo RDP, implementado através da funcionalidade de desktop remoto no Windows. Para isso, basta descobrirmos qual o endereço IP que está a ser usado pela máquina virtual e acedermos-lhe através do desktop de qualquer outra máquina na mesma rede. Note que, por questões de segurança, o ambiente de trabalho remoto encontra-se desativado no Windows 10, pelo que deverá primeiro ativar para poder ligar-se remotamente à sua máquina virtual, sem ter de aceder primeiro ao NAS. Vamos então aceder à máquina virtual através de uma ligação RDP. Uma vez que a máquina virtual que criamos ao longo de todo este processo é na realidade a do PC que foi usado para este tutorial, vamos primeiro alterar a imagem de fundo da nossa área de trabalho para que não haja dúvida sobre qual é a máquina local e qual é a máquina virtual. Uma vez executado o utilitário de ligação ao ambiente de trabalho remoto, podemos escolher qual a conta da máquina virtual à qual pretendemos aceder. Neste caso, entramos na conta KNAP, que é uma das que estão configuradas, mas podíamos ter acedido a qualquer outra delas. Note-se também como o desempenho da máquina virtual é bastante mais rápido com o acesso através de RDP do que quando estávamos a usar o Virtualization Station dentro do NAS, na configuração inicial. Podemos também aceder à máquina virtual do exterior exatamente da mesma forma. Para isso, basta configurarmos o acesso via VPN ao NAS, como neste exemplo em que usamos um computador portátil fora da nossa rede local, e após concluir a ligação, usar o utilitário de ligação ao ambiente de trabalho remoto, introduzindo o mesmo endereço IP da máquina virtual. A partir do momento em que temos a máquina virtual no NAS, podemos usar todas as funcionalidades oferecidas pelo QTS, como é o caso dos backups, instantâneos, etc., desta forma melhorando a funcionalidade e a segurança face ao computador físico original. E assim chegamos ao fim. Esperemos que tenham gostado. Na descrição do vídeo encontram os links para os utilitários usados neste tutorial, bem como o link para o tutorial que fizemos anteriormente explicando o funcionamento do Virtualization Station mais em detalhe. Caso tenham ficado com dúvidas, deixem as vossas questões na caixa de comentários. Um abraço e até breve.